Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estarão assistindo essa aula de revisão, tá? Mas essa aula de revisão é sobre o assunto de toxinética, respondendo, tá, as perguntas dos exercícios que foram passados para vocês. Dessa forma, nós começamos a aula dizendo, conceituando e definindo para vocês que a toxinética nada mais é do que o estudo da relação entre a quantidade do agente tóxico que atua sobre o nosso organismo e principalmente a concentração dele no plasma humano, sendo que na toxinética, 4 processos são de grande importância, de grande conhecimento e que fazem parte dela, como o processo de absorção, o processo da distribuição, o processo da biotransformação e o processo da excreção. O primeiro processo, que é o processo da absorção, nada mais é do que a passagem do agente tóxico, ou seja, é quando esse agente tóxico ele consegue o quê? Ele consegue atravessar a membrana, tá? E atinge o quê? E chega até a circulação sanguínea. Lembrando que essa passagem do agente tóxico no organismo se faz através da membrana, ou seja, da nossa membrana plasmática ou celular. Lembrando que esta membrana, tá, ela é constituída por uma dupla camada de fosfolipídios. Mas para ele conseguir fazer essa absorção, ou seja, para ele conseguir fazer essa passagem, ou seja, para ele conseguir atravessar essa membrana, ele precisa daqui de mecanismos de transporte que auxiliem ele e facilitem ele para ele conseguir atravessar a membrana. O primeiro desses mecanismos de transporte é o transporte passivo, que ele é representado pelo mecanismo da filtração, que é um tipo de mecanismo, tá, que é um tipo de transporte passivo, aonde nós verificamos que o agente tóxico ele é dependente de um gradiente de concentração. Além disso, a passagem desse agente tóxico através dos poros da membrana se faz por uma afinidade físico-química, aonde nós observamos que compostos químicos que são polares, hidrossolúveis e que apresentem um diâmetro, ou seja, tamanhos de partícula menores do que os poros, eles conseguem com facilidade atravessar esta membrana. Além disso, o próprio pH e o pKa, tá, desses agentes tóxicos facilita também o seu transporte. Dessa forma, nós observamos o quê? Que os agentes tóxicos, substâncias químicas que são ácidas, elas conseguem se ionizar facilmente em meio ácido. E substâncias alcalinas, ou seja, agentes compostos tóxicos que são de caráter alcalino aqui, eles conseguem se ionizar facilmente em meio alcalino aqui. Além do transporte passivo, nós também temos o que? Nós temos o que? O transporte ativo, que tem como característica aqui o que? O consumo de energia, ele vai contra um gradiente de concentração e aqui há a participação de proteínas transportadoras que auxiliam e que facilitam o transporte aqui. Além disso, nós temos a pinocitose, que é semelhante, é similar à fagocitose, só que aqui há o que? Há o englobamento de partículas líquidas. E por último, nós temos a difusão facilitada, que diferente da difusão passiva, que eu falei anteriormente a vocês, na difusão facilitada, aqui há a presença de transportadores, só que aqui não há um consumo de energia, ou seja, não há perda de energia para a célula, tá? E ele é a favor de um gradiente de concentração. Desta forma, nós observamos que pelo processo da absorção e com auxílio desses mecanismos de transporte, 3 vias de absorção são de grande importância para o entendimento da absorção desses agentes tóxicos no nosso organismo, que são quais? A via cutânea, a via digestiva e a via respiratória. Na primeira, que é a via cutânea, tá, que é representada pela pele, pelas mucosas, nós temos que lembrar que a pele ela é dividida em inúmeras camadas, tá, e ela representa 10% do peso corpóreo. Ela é a nossa primeira barreira de defesa contra a exposição a qualquer substância que entremos em contato. Ou seja, substâncias ácidas, básicas, sais e oxidantes, elas sempre estão sempre presentes no meio ambiente, tá? E
E elas podem ocasionar dois tipos de efeitos aqui que nós observamos. Ela pode ocasionar efeitos tópicos, ou seja, efeitos locais sobre a pele, que pode ser desde uma corrosão até efeitos de mutações sobre a pele, e efeitos sistêmicos que são mais graves. Por isso que uma característica muito importante aqui do agente tóxico, ou seja, uma característica físico-química desses agentes tóxicos, é o seu coeficiente de partição óleo e água, ou seja, compostos que são altamente oleosos, ou seja, que apresentam uma alta lipossolubilidade, tá? Que sejam lipofílicos, eles têm melhor facilidade em penetrar e atravessar essa membrana, uma vez que essa membrana nossa ela é uma membrana fosfolipídica. Tá? Por isso que certos cosméticos que apresentam uma certa concentração, ou seja, um certo teor de compostos lipofílicos e é lipossolúvel, ela apresenta efeitos mais o que? Mais locais, efeitos tóxicos locais, diferente de preparações farmacêuticas, como por exemplo pomadas ou cremes, que apresentam, tá? Corticoides, e os corticoides eles têm uma alta lipossolubilidade aqui, eles conseguem penetrar, conseguem atravessar facilmente essa membrana e atingir a corrente sanguínea e provocar efeitos sistêmicos aqui. O segundo tipo de via de absorção, tá? Aqui é a absorção pela via respiratória, aonde ela é feita principalmente pela inalação de partículas sólidas e líquidas, que são representadas por gases e substâncias voláteis. Tá? E as características que são pertinentes aqui na absorção pela via respiratória são o tamanho do agente tóxico e o seu coeficiente de partição sanguínea. No tamanho das partículas que são de diâmetro menores, ou seja, que são até 1 micrômetro ou menores de 1 micrômetro, eles conseguem atravessar aqui conseguem atravessar facilmente a membrana pulmonar, chegando até os alvéolos. Tá? Já de 2 a 5 micrômetros, eles conseguem se ficar retido na região traqueobronquial, e aquelas que são agentes tóxicos acima de 5 micrômetros, elas conseguem ser facilmente eliminadas. Isso também está ligado também à sua lipossolubilidade, porque quanto mais lipossolúvel for esse agente tóxico, mais facilmente ele penetra. E em relação ao coeficiente sanguíneo, de partição sanguínea, nós temos que ter um entendimento aqui que quanto maior for esse coeficiente de partição, tá, mais facilmente esse agente tóxico passa do ar para o sangue, enquanto que compostos que são de baixo coeficiente de partição, eles ficam retidos na membrana, tá, sendo liberados, sendo absorvidos devagar, ou seja, lentamente, tá, e serão o que? Transportados e serão encaminhados para o sangue, tá? Chegarão até a corrente sanguínea. O outro tipo de absorção é pela via digestiva. Nesse tipo de absorção, tá? Dois pontos nós temos que chamar a atenção para vocês. O que é uma absorção pela via digestiva acidental e pela via voluntária, pela via digestiva voluntária. Acidental quer dizer que é qualquer contaminação que possa ocorrer no alimento ou no meio, tá, onde o indivíduo entra em contato e ingere de forma acidental, causando um efeito tóxico nele. É diferente da voluntária, em que o indivíduo ele voluntariamente ele contamina um alimento ou um meio e se expõe a esse agente tóxico, causando algum efeito a ele, algum efeito tóxico ou nocivo à sua saúde. Além disso, alguns fatores aqui influenciam a via digestiva, como por exemplo as microvilosidades presentes no trato gastrointestinal, o pH e o pKa, o tempo de esvaziamento e motilidade gástrica, ou seja, a presença ou a ausência de alimentos que facilitam aqui ou dificultam a absorção de certos compostos, e o ciclo enterhepático aqui, que reforça aqui a ideia que compostos que não consigam fazer a sua absorção num primeiro momento, eles voltam a ser absorvidos porque eles são secretados pela via biliar e voltam a ser absorvidos novamente, caindo de novo na circulação sanguínea e sendo novamente biotransformados. Tá? Agora nós falaremos do segundo processo da
da toxinética, que é o processo da distribuição, que corresponde à entrada, ou seja, a passagem do agente tóxico até a corrente sanguínea, aonde esse agente tóxico ele vai ser transportado até os órgãos de biotransformação. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele pode ter dois direcionamentos, ou ele vai para o sangue ou vai para a linfa. E aqui alguns fatores são de suma importância para entendimento no processo da distribuição, que são quais? Primeiro, a fixação a moléculas proteicas, ou seja, a ligação a proteínas transportadoras, que são essas moléculas proteicas. Além disso, nós temos também o que? O pH, ou seja, a natureza, ou seja, a relação, a afinidade química desses compostos tóxicos, tá, com as suas proteínas transportadoras. E por fim, o coeficiente de partição óleo-água, que faz com que ele seja facilmente arrastado na circulação sanguínea, tá, ou não. Lembrando que no processo da distribuição nós temos os órgãos que são chamados de órgãos de maior perfusão sanguínea, ou seja, são órgãos aqui que recebem o maior fluxo sanguíneo, como no caso do coração, o cérebro, o pulmão. E os órgãos de menor perfusão sanguínea são aqueles que recebem menor volume de sangue, como por exemplo unhas, dentes e ossos. No processo da distribuição, nós temos o que são os fatores que influenciam esta distribuição, que são dois para entendimento, que são as propriedades físico-químicas, ou seja, a lipossolubilidade e a polaridade, que estão intimamente ligadas ao segundo, que é as proteínas plasmáticas. Por quê? Porque quanto maior for a afinidade química, ou seja, quanto maior for essa lipossolubilidade, quanto maior for essa polaridade, mais facilmente dele interagir com as proteínas plasmáticas. E no segundo caso, tá, em relação às proteínas plasmáticas, temos que lembrar que essas proteínas plasmáticas nada mais são do que são proteínas séricas, tá, que têm melhor e maior afinidade a se complexar, a se ligar a essas moléculas do agente tóxico, sendo representadas aqui pela albumina, pela lipoproteína e pela alfa-1 glicoproteína ácida. Agora, uma chamada de atenção para vocês. Nos fatores, tá, na questão das proteínas plasmáticas, mais especificamente a albumina, ela é a mais importante proteína que se liga aos compostos tóxicos, tá? Sendo que ela tem maior afinidade de ligação, tá, a compostos tóxicos que são o quê? Que são ácidos, tá? E uma menor afinidade de ligação para aqueles compostos que são de quê? De natureza alcalina. Além disso, nós observamos também que existem as barreiras biológicas, que são representadas por dois tipos de barreiras, a hematocefálica e a barreira placentária. Tanto um quanto a outra, tá, são barreiras seletivas que estão presentes no nosso organismo. A barreira hematocefálica, ela protege e envolve o sistema nervoso, tá, tornando-se altamente seletivo para vários tipos de compostos. A mesma coisa acontecendo na barreira placentária, só que com uma diferença. Na barreira placentária, por envolver o feto e também por estar responsável por selecionar o que entra, por exemplo, compostos essenciais e nutrientes para o desenvolvimento fetal, ela também é uma barreira bioquímica. Por quê? Porque nela nós observamos, tá, que ocorre o quê? Nós observamos que ocorre, tá, processos de biotransformação no interior dela, tá bom? Além disso, nós também temos alguns parâmetros toxicinéticos que é representado pelo volume de distribuição, tá? Aonde certos compostos tóxicos que apresentem um maior volume de distribuição, ou seja, eles apresentam uma maior circulação no sangue, ou seja, eles apresentam em maior quantidade no sangue, diferente daqueles que apresentam um volume de distribuição menor, tá? E conseguem se ligar mais facilmente à proteína plasmática. Essa é a grande diferença desses compostos, que apresentam a sua diferença em relação à quantidade do volume de distribuição. Está na ligação à proteína plasmática. Agora, nesse primeiro exercício,
Dentro dessas 4 perguntas que eu fiz para vocês, nós já respondemos as 4 perguntas. Definimos o que é a toxinética, falamos sobre os processos de mecanismo de transporte celulares, diferenciamos e também falamos um pouco de cada via de absorção, principalmente a respiratória e a digestiva, e falamos também dos fatores que influenciam o processo de distribuição. Agora, no segundo momento, tá, nós falaremos do processo da biotransformação. O processo da biotransformação é um processo que é definido como qualquer alteração na estrutura química do agente tóxico. Ela é realizada por enzimas que atuam em 2 tipos de reações. Na reação de fase 1, que corresponde às reações de oxidação, redução e hidrólise, e nas reações de fase 2, que são as reações de conjugação e de síntese. Lembrando que o órgão centralizador que é responsável pelo processo de biotransformação é o fígado. E se nós pegarmos, tá, o fígado e triturarmos ele como um todo, como órgão todo, nós verificaremos que há presença de enzimas que estão divididas em 2 regiões, na região microsomal e na região citosólica. Por isso que existem enzimas microsomais que são representadas e são responsáveis aqui pelas reações de fase 1. Diferente das enzimas citosólicas, que elas são o quê? Estão presentes no citosol e são responsáveis pelas reações de fase 2. No processo, principalmente nas reações de fase 1, nós temos a presença do citocromo P450, tá? Que ele é um sistema que atua juntamente com 2 outras enzimas e cofatores, que é o caso do NADPH citocromo P450 e o citocromo P5. Esse sistema do citocromo P450 é um sistema de oxidase de função mista. E o citocromo P450 ele apresenta um número grande, tá, de enzimas, de genes principalmente, tá, que fazem com que ele seja dividido em várias famílias. Por isso que nós observamos vários tipos de isoformas de citocromo P450 que fazem reações hepáticas ou extrahepáticas também. O exemplo que eu dou para vocês da ação da atividade do citocromo P450 é durante o mecanismo de oxirredução aqui, aonde nós observamos que esse mecanismo de oxirredução nada mais é do que a ligação do citocromo P450, tá, ligando-se ao seu substrato, que nada mais é do que o agente tóxico, e por uma reação de redução, primeiramente, tá, ele reduz o ferro que está presente na estrutura do citocromo de ferro mais 3 para ferro mais 2, tá, e sofre aqui, tá, ataques de elétron e doações de elétron, tá, e dos cofatores, que são do NADPH P450 e do citocromo B5, tá bom? E quando chega bem aqui, tá, ele de novo recebe ataques, tá, ou seja, doações de elétron, tá, desses cofatores, que fazem com que esse ferro mais 2 que está reduzido, ele oxide novamente, volte ao seu estado ferro mais 3, libere molécula de água e de hidrogênio, e aqui nesse ponto aqui, há o desprendimento, ou seja, o corte da ligação, ou seja, o produto, ou seja, o substrato, que é o agente tóxico, ele fica de que forma? Ele fica hidrofilado, ou seja, ele fica com uma molécula de hidroxila, e esse ferro ele volta ao seu estado natural, de estado férrico do citocromo, tá bom? Além disso, nós também observamos que há reações de redução que são representadas por reações de azo-redução, nitro-redução e de halogenação, aonde o elétron aqui ele atua e ataca diretamente o substrato, tá? Que é o composto tóxico. Nós também temos em reações de hidrólise que são representadas pela ação e atividade de enzimas, como no caso das esterases e das amidases, tá? Que estão presentes tanto em enzimas microsomais como enzimas citosólicas também.
Já nas reações de fase 2, diferentemente da reação de fase 1, essas reações de fase 2 são reações de conjugação e síntese, que são definidas e correspondem ao que? A uma doação de grupamento químico e transferência de grupamento químico que vai ocorrer com o agente tóxico. Tá? E a presença e a ação de enzimas sintetases e transferases, que são responsáveis por essa doação e essa transferência aqui desses grupamento químico. O primeiro deles é a glicuroniltransferase, que nada mais é do que a união do agente tóxico com o grupamento aqui, que é o ácido glicurônico. Ele é muito visto principalmente, tá, em recém-nascidos. Por quê? Porque no nascimento, ou seja, nesses recém-nascidos, nós observamos que há uma deficiência, que é a deficiência da enzima, ou seja, da glicuroniltransferase. Com isso, essas crianças, esses recém-nascidos, nascem com deficiência da enzima, apresentando altos teores de bilirrubina. Aqui mostrando para vocês o exemplo, um desenho. E nesse quadro aqui, nós observamos vários tipos de reações de fase 2, tá? Que fazem parte, ou seja, que conjugam-se com o composto tóxico. Aí, além da glicoronilação, nós temos também a metilação, a acetilação, a conjugação com a glutationa, tá? Agora, quando nós falamos de reações extrahepáticas, nós temos que lembrar que os pulmões, os rins, a pele, a mucosa gástrica, tá? Elas também são locais de biotransformação para alguns agentes tóxicos. Isto porque nesses órgãos, principalmente no que falamos a respeito do trato gastrointestinal, na região intestinal, há presença de microvilosidade, tá? Principalmente presença da microbiota intestinal, que é representada por micro-organismos que estão presentes na flora intestinal, que apresentam a enzima beta-glicuronidase, que é responsável pela reabsorção e por realizar o ciclo enterhepático de vários compostos tóxicos, tá bom? Além disso, nós também observamos que existem fatores que modificam a biotransformação e podem ser de dois tipos, os internos e os externos. Em relação aos fatores internos, eles podem ser de dois tipos, eles podem ser constitucionais e condicionais. Quando falo de fatores internos constitucionais, aqui eu estou falando da constituição do ser humano, que está dividido em espécie, raça, idade e sexo. Já em fatores condicionais, estamos falando de uma condição que é atrelada ao indivíduo, que é imposta ao indivíduo, como o estado nutricional, que é representado pela carência de alimentos, proteínas, aminoácidos, que podem dificultar este processo de biotransformação. Além disso, nós temos também o estado patológico, que é o que? A condição patológica que esse indivíduo se apresente, como por exemplo, paciente que apresente alguma insuficiência hepática ou renal, que também prejudique aqui a biotransformação. E nós temos os fatores externos, que correspondem à presença e ação de indutores e inibidores enzimáticos. Tá? Lembrando que os indutores enzimáticos, eles são o que? Eles conseguem aumentar a metabolização, consegue aumentar a biotransformação do composto tóxico e pode ter ação de algumas outras substâncias, como por exemplo o álcool, alguns tipos de fármacos, como o omeprazol, tá? E os inibidores enzimáticos, tá, ok? Eles inibem, ou seja, eles inibem esse processo de biotransformação e podem ser representados aqui por alguns tipos de fármacos também, como no caso da quinidina, da cimetidina. Agora, prestando atenção comigo, quando nós falamos da indução enzimática, tá? Aqui temos que entender que os indutores enzimáticos eles conseguem aumentar a velocidade de biotransformação hepática desse agente tóxico. Só que como consequência nós temos o que? Uma diminuição na meia-vida do fármaco, uma diminuição nos efeitos farmacológicos e aqui há um aumento na toxicidade desses compostos. Isto porque esses indutores enzimáticos eles conseguem atuar, eles conseguem agir sobre o citocromo P450. Ele faz com que a atividade do citocromo aumente. É diferente aqui, tá?
quando nós falamos da inibição enzimática, que aqui há uma diminuição no processo da biotransformação e como consequência nós temos o que? Um aumento no tempo da meia-vida, um aumento, tá, dos efeitos farmacológicos e há uma perda principal dos efeitos, tá, do metabólito, tá, no caso dos metabólitos se eles forem ativados, tá, no caso dos profármacos. É um exemplo para vocês. O último processo é o processo da excreção, sendo que o principal processo de excreção desses compostos tóxicos, tá, ele é feito pela via renal, através dos rins, que por processos de filtração glomerular, reabsorção tubular ou secreção tubular, eles conseguem o quê? Eles conseguem excretar através da urina esses compostos tóxicos. Não se esqueçam aqui que os dois principais processos para eliminação do agente tóxico pela via renal, ele é feito pela reabsorção tubular e pela secreção tubular aqui, tá? O outro processo de excreção é pelo trato digestivo, aonde algumas características como a propriedade físico-química, o alto coeficiente de partição óleo-água, a presença de moléculas apolares, fazem com que esses compostos tóxicos sejam facilmente, tá, excretados pela essa via através da vesícula biliar, tá? Aonde aqui muitos compostos, quase a maioria dos compostos que utilizam esse tipo de excreção pela via biliar, tá? Eles conseguem sofrer o que nós chamamos de circulação enterohepática. E essa circulação enterohepática está nada mais ligado do que ao tamanho e ao peso molecular das moléculas que estarão ligadas. Isto por quê? Porque moléculas apresentam um peso molecular menor, tá? Elas são pouco excretadas, diferentemente daquelas que apresentam um alto peso molecular, tá? Que elas conseguem se conjugar, conseguem se ligar com a glutationa, com o ácido glicurônico e são facilmente excretadas por essa via. O terceiro tipo de excreção é pelo trato respiratório. Aqui, compostos gasosos e voláteis têm facilidade por serem excretados pela via respiratória. Só que aqui eu vou me prender com vocês na principal característica, que é a questão da solubilidade desse composto no sangue. Isto por quê? Porque compostos tóxicos que apresentem uma baixa solubilidade no sangue, como por exemplo o etileno, eles conseguem ser rapidamente excretados. Diferente daqueles que apresentam uma alta lipossolubilidade no sangue, que verificamos que eles são lentamente excretados, ou seja, eles demoram a ser eliminados pelos pulmões. E também temos outras vias de excreção, como por exemplo o suor, a saliva, a lágrima e leite, que também são utilizados para alguns tipos de compostos, como metais, organofosforados, plaguicidas, alguns tipos de fármacos que utilizam essa via de excreção, tá? E ela é utilizada, essas outras vias alternativas de excreção, tá? Como uma forma de monitorização para esses tipos de agentes tóxicos. Bem, pessoal, a respeito dos exercícios desse segundo momento, nós falamos e definimos para vocês e respondemos todos esses exercícios. Nós falamos a respeito, nós definimos o que é biotransformação, falamos das fases da biotransformação e as reações que estão contidas em cada fase, falamos do papel do citocromo P450, falamos sobre o que é as reações de fase 2, falamos sobre os fatores internos constitucionais e condicionais e discorremos sobre os inibidores e indutores enzimáticos, como também falamos para vocês a respeito, tá, da excreção renal, como ocorre essa excreção renal. Tá bom, pessoal? Então, dentro disso, tá, é o que nós temos para falar para vocês.